Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tópico que tem um nome, no mínimo, curioso: espermidina. É um nome que não passa despercebido, sem dúvida. Exato. Mas, brincadeiras à parte, é uma molécula que de repente está no centro de todas as discussões sobre longevidade e saúde celular. Completamente. E com bons motivos. A nossa missão hoje é precisamente essa: perceber o que é, porque é que um estudo recente a pôs nas bocas do mundo e como podemos abordar isto de forma informada, seja pela comida ou pela suplementação. E o ponto de partida que trouxeste, esse estudo de 2024 na Nature Cell Biology, é mesmo o ideal. É a peça que faltava. Ok, então vamos a isso. Vamos desconstruir isto. Bem, esse estudo muda um bocado as regras do jogo. A grande revelação é que a espermidina não é apenas um útil para o corpo. Ela é um componente essencial para que o jejum consiga ativar um dos seus mecanismos mais importantes, a autofagia. A autofagia, que é, basicamente, o programa de reciclagem e limpeza das nossas células, certo? Isso mesmo, é o sistema de manutenção interno do corpo, que remove o lixo celular. Tudo o que está danificado para dar lugar a novo. Lá está. E o que o estudo demonstrou, de forma muito clara, é que sem níveis adequados de espermidina, o jejum por si só não consegue ligar este interruptor da autofagia de forma eficiente. Espera, isso é importantíssimo. É profundo. A implicação é que jejuar sem o combustível certo pode ser como carregar no acelerador de um carro com o depósito vazio. Uau! O corpo recebe o sinal para iniciar a limpeza, mas falta-lhe uma molécula-chave para executar a tarefa. Que perspectiva fascinante! Então, a espermidina funciona quase como a chave na ignição. O jejum é a intenção de ligar o carro, mas sem a espermidina, o motor da autofagia não arranca. É uma ótima analogia, exatamente. E isso desafia aquela narrativa muito popular de que basta não comer para ter todos os benefícios. Sem dúvida. Sugere que o nosso estado nutricional, antes de jejuar, é se calhar até mais importante que o jejum em si. Precisamente. E isso leva-nos, claro, à questão mais prática. Aquela que eu ia fazer agora mesmo. Se isto é assim tão fundamental, a solução é correr para comprar um suplemento? Ou será que a resposta, como tantas vezes, já está no nosso prato? Olha, para a grande maioria das pessoas, a resposta está, sem dúvida, no prato. A suplementação deve ser vista como uma ferramenta secundária. Ok. As fontes que analisamos são muito claras nisto. Uma dieta rica em alimentos integrais e vegetais é extraordinariamente rica em espermidina. E o campeão absoluto parece ser o germe de trigo. O que é uma ironia, não é? Porque o germe de trigo é precisamente uma das partes que a indústria retira para fazer a farinha branca refinada. É um exemplo perfeito. Retira-se uma parte vital. Mas a lista continua e é muito acessível, felizmente. Temos todo o universo das leguminosas, soja, ervilhas, lentilhas, feijão, cogumelos também, certo? Cogumelos são uma fonte fantástica, sim. E depois os brassicas, como os brócolos e a couve-flor. E fruta? Alguma que se destaque? Sim, as fontes mencionam a manga e a pera. E não podemos esquecer as oleaginosas, como castanha de caju, amêndoas e até alguns queijos maturados. Queijos? Essa é a nova para mim. Sim, parmesão, cheddar envelhecido. O ponto central aqui é que a natureza oferece um arsenal completo. A forma mais poderosa e natural é através destas escolhas. Ok, mas aqui é que a história se torna mesmo interessante. Porque as fontes sugerem que este cenário de basta comer bem pode não ser a história completa para a vida toda. A nossa biologia parece mudar as regras do jogo, especialmente depois dos 40 ou 50. A idade é de facto a grande variável. O que é que acontece ao nosso sistema que pode justificar olhar para uma suplementação como uma estratégia válida? Bem, o que as evidências mostram é que a forma como o nosso corpo regula as poliaminas, que é o grupo de moléculas da espermidina, altera-se com o envelhecimento. Há uma tendência clara para um declínio na produção interna e na concentração em certas células. E estamos a falar de um declínio subtil ou de algo que se note mesmo? Pode ser bastante significativo. Um dos estudos que vi mencionava que os níveis se mantêm relativamente estáveis, até aos 50, 60 anos, mas a partir daí, na faixa dos 60 para os 70, há uma queda mais acentuada. Ah. É como se a eficiência do sistema começasse a diminuir. E isso pode significar que, mesmo com uma boa dieta, o corpo de uma pessoa de 65 anos pode não conseguir manter os mesmos níveis que mantinha aos 35. E é aí que entra a suplementação.
Não como uma solução para uma má dieta, mas como uma compensação para uma mudança biológica. Exatamente. Quais são as diretrizes seguras para quem considera esta opção? É para tomar continuamente? Não de todo. A abordagem mais prudente, com base nos estudos em humanos, é a moderação e, sobretudo, a ciclagem. Ciclagem. Sim, para um uso seguro a longo prazo, durante vários meses, as doses que mostraram boa tolerância andam entre os 0,9 e os 3,3 miligramas por dia. Doses muito mais altas, tipo 15 ou 40 miligramas, foram testadas, mas só em estudos muito curtos. Não há dados para o uso contínuo. Portanto, a recomendação não é tomar para sempre, pois não? Não. A estratégia mais sensata parece ser usar uma dose moderada, talvez 1 a 3 miligramas por dia, durante um período definido. Tipo 2 ou 3 meses? Exato, por aí. E depois fazer uma pausa, talvez de um mês, para permitir que o corpo reajuste os seus próprios mecanismos. E só repetir o ciclo se houver um propósito claro. Potenciar um jejum, apoiar a recuperação. Percebo. A ideia não é criar uma dependência, mas dar um apoio estratégico. Lá está. Isto leva-nos a uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente. Se sabemos que os níveis tendem a baixar com a idade, não faria sentido medir primeiro, fazer uma análise ao sangue para saber onde estamos antes de suplementar? Parece lógico, não é? Seria o ideal, sem dúvida. E a tecnologia para o fazer até existe. Há métodos analíticos avançados, como a cromatografia líquida, que medem isso com precisão no plasma. Então qual é o problema? O problema não está no como medir, está no o quê. Quer dizer, o que é que o resultado dessa análise significa realmente? E aí, a história complica-se. E muito. Como assim? Se o número for baixo, é baixo. Onde está a complicação? A complicação está em 2 pontos. Primeiro, a localização. A grande maioria da espermidina no nosso sangue não está a flutuar no plasma, que é o que se analisa. Está guardada dentro dos glóbulos vermelhos. Ah, ok. Portanto, medir só o plasma é como tentar avaliar a riqueza de uma cidade olhando só para o dinheiro na rua e ignorando o que está nos bancos. Dá uma imagem muito incompleta. Ok, percebi. O teste mede no sítio errado, ou pelo menos não mede a história toda. E o segundo ponto? O segundo, e talvez mais importante, mesmo que tivéssemos a medição perfeita, neste momento não existem valores de referência clínicos. Não há um consenso científico que diga um nível abaixo de X é uma deficiência. A sério? Sem esses padrões, olhas para um número num papel e não tens como o interpretar de forma clinicamente relevante? Então, mesmo que se faça a análise, o resultado é quase inútil na prática. Acabamos numa zona cinzenta. É exatamente isso. A decisão de suplementar não se pode basear hoje em dia num único biomarcador. Tem de ser uma decisão informada que considera a dieta, a idade, os objetivos. É uma peça num puzzle muito maior, entendido. E nesse processo de nos informarmos, há um detalhe curioso nas fontes que me parece crucial. O nome espermidina soa perigosamente parecido com esperidina. São a mesma coisa? É um ponto excelente e uma fonte de erro muito comum. São moléculas completamente diferentes. Nenhuma relação. Nenhuma relação funcional. É pura coincidência fonética. Ok, vamos esclarecer isto tudo de forma rápida. Espermidina é... Uma poliamina, crucial para a autofagia e renovação celular, como vimos, germe de trigo, leguminosas, cogumelos. E esperidina. É um flavonoide, um tipo de antioxidante que se encontra quase só em citrinos, como laranjas e limões. Tem os seus próprios benefícios na saúde vascular, circulação, mas não tem nada a ver com a autofagia. É como confundir sal e açúcar só porque são brancos. Exatamente. A analogia é perfeita. Ótimo. Esclarecimento feito. Então, para amarrarmos isto tudo, qual é a grande mensagem que devemos levar desta análise? A mensagem central é de que devemos olhar para a espermidina através de uma lente de nutrição primeiro e de estratégia em segundo. A prioridade absoluta é construir uma dieta que a forneça naturalmente. Abraçar os integrais, as leguminosas... Isso. A suplementação não é uma solução milagrosa nem um substituto para uma má alimentação. É uma ferramenta de precisão. Exatamente. Uma ferramenta para usar com consciência, com um propósito claro, seja otimizar o jejum ou compensar as alterações do envelhecimento. E sempre de forma inteligente,
em ciclos, com doses moderadas. No fundo, é trabalhar com a nossa biologia, não contra ela. Excelente. Acho que a perspectiva ficou muito clara. Então, vamos recapitular. Primeiro, a revelação de que a espermidina é essencial para o jejum funcionar. Não é um extra, é um requisito. Certo. Segundo, a resposta primária está na comida. Germe de trigo, leguminosas, cogumelos. Terceiro, com a idade, especialmente depois dos 60, os nossos níveis podem diminuir e aí a suplementação torna-se uma estratégia a considerar, mas de forma cíclica e moderada. Isso. E por último, o grande paradoxo. Apesar de ser importante medir os níveis de forma fiável e útil, ainda não há uma realidade, o que nos obriga a uma abordagem mais holística. E se me permites, deixo um pensamento final para reflexão. Claro. O que é fascinante aqui é esta ideia de que a nossa biologia não é estática. A forma como o corpo gera substâncias como a espermidina muda drasticamente ao longo da vida. Isto levanta uma questão importante que vai para além da espermidina. Que é? Em vez de esperarmos por sinais de declínio aos 60 ou 70 para depois reagirmos, como é que as nossas estratégias de nutrição e saúde podem ser proativamente adaptadas para antecipar estas mudanças? Uma abordagem de antecipação em vez de reação. Exatamente. Pensa nisto não como tratar um problema que já surgiu, mas como ajustar as velas do barco, sabendo que o vento vai mudar de direção mais à frente. Como podemos aos 40 ou 50 começar a construir a resiliência nutricional e celular que nos vai servir aos 70 e 80. É uma mudança de mentalidade, de uma medicina reativa para uma saúde verdadeiramente preventiva e informada, alinhada com os ritmos do nosso próprio envelhecimento.